Surgiu uma boa notícia hoje para a torcida do Flamengo em relação ao estádio. A diretoria do Flamengo assinou um pré-contrato de um terreno que futuramente seria utilizado, então, para a construção do estádio próprio do Flamengo. Fica ali na Avenida Brasil. Para quem não conhece muito bem o Rio de Janeiro, é por coincidência próximo de São Januário. Mais 2 quilômetros de distância de São Januário, na Avenida Brasil, a principal via de entrada na cidade, né? Isso aí resolveria um dos problemas do Flamengo de pagar altos custos para jogar no Maracanã e não ter que recorrer a outras praças também fora do estado do Rio de Janeiro. O presidente Eduardo Bandeira de Mello falou dessa negociação que ainda está bem no início. A gente tem a palavrinha do Bandeira, vamos colocar. É com o maior prazer que eu me dirijo a vocês hoje, dia 6 de setembro de 2017, acabamos de assinar a opção de compra de um terreno onde será localizado o nosso estádio. Então, por conta disso, estamos dando um passo decisivo para a realização de um antigo sonho de todos nós, torcedores do Flamengo. É um terreno de 160 mil metros quadrados, no início da Avenida Brasil, muito bem localizado. E a partir de agora, com a assinatura dessa opção de compra, nós vamos poder fazer todos os estudos necessários, né, não só econômicos, mas urbanísticos também, para poder transformar isso num projeto definitivo e apresentar aos poderes do clube. Estamos todos de parabéns, grande abraço, saudações rubro-negras. Tá aí, portanto, Eduardo Bandeira de Mello, o que ajudaria bastante a situação financeira. Tá bem a situação financeira do Flamengo, tem bons patrocínios, mas deixaria de pagar para jogar no Maracanã, que é a despesa grande. O ideal seria uma parceria do Flamengo com o governo do estado. Né? O ideal. Já é a concessionária que manda no Maracanã, aquela confusão que a gente já falou bastante. Mas o Maracanã é do torcedor carioca, do torcedor brasileiro, né? Acho que se todo mundo sentasse à mesa, não em cima, porque aí é uma falta de educação, mas sentasse à mesa e discutisse o assunto, seria, acho que a gente teria um final feliz. Só que a gente tem que entender o seguinte, essa coisa de estádio mudou muito com o tempo. Você vê o Palmeiras tem o estádio dele, mas ele pinta a parede de verde. Ele coloca uma lanchonete onde ele quiser. Ele pode colocar um banheiro embaixo e em cima. A casa é dele. Ele pode fazer uma lojinha com todos os produtos do Palmeiras. Idem, Beira-Rio com o Internacional, a Arena da Baixada com o Atlético Paranaense, a Arena do Corinthians com o Corinthians e por aí vai. No Maracanã, o Flamengo não pode chegar lá e fazer um camarote com as cores rubro-negras. Já tem que pedir permissão. Eu estou falando de fidelizar o estádio. Ali é a nossa casa. A gente pode colocar o distintivo, se a gente quiser, atrás dos gols, como o São Paulo faz no Morumbi. Num estádio público não é possível fazer isso. Então, essa concepção e essa relação de estádio e time de futebol, ela tem mudado nos últimos tempos. Você fideliza, você pode fazer o que você bem entender. E hoje o PVC foi muito feliz quando ele falou, o Flamengo tem que pensar nele. Porque já tentou fazer de tudo para ter um final feliz e o governo do estado do Rio, gente, com todo respeito, não está nem aí com o E não é o futuro, não seria a tendência natural, o PVC, todo clube tem um estádio próprio? Mas vamos por partes que eu acho que isso é importante. Até o acordo com o consórcio até permitia fazer na parte interna do clube. O lado direito teria caracterizado pelo Fluminense, que ainda tem um contrato com a Maracanã S.A., o lado esquerdo caracterizado de rubro-negro na parte interna. Só uma parte. Mas se você tem 4, aí se você tivesse Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco no Maracanã, aí você não consegue. Agora, são coisas que eu acho que tem coisas que a gente tem que olhar de uma maneira separada. O Quesada falou uma coisa que é importante. O estádio, hoje, ele tem que ser fonte de renda. Aliás, os estádios brasileiros ainda não estão usando o potencial que eles têm. Só o Palmeiras? Não, nem o Palmeiras. O Palmeiras não tem o restaurante pronto. O Palmeiras, as lanchonetes, a cozinha industrial que tem para fazer as lanchonetes de fast food não está pronta. Então tem um monte de... O museu do clube não está pronto. Muita coisa a ser explorada. Então tem muita coisa para ser explorada ali. Isso vale para a Arena do Grêmio, isso vale para a Arena Corinthians, isso vale para todos os estádios que tem muito mais potencial. Hoje o que mais arrecada é o Palmeiras. O que mais está arrecadando. Mais próximo disso. Mais próximo disso, mas ainda tem muito potencial para correr. O Flamengo é um clube que tem potencial para ter 60 mil pessoas de média de público.
O Flamengo teve 66 mil pessoas de média de público no Campeonato Brasileiro de 82 e de 80. Então ele pode pensar nisso. Estou dizendo isso por quê? Porque mesmo que você construa um estádio de 50 mil lugares, se você tiver o Maracanã para 70 mil, que hoje é possível, em determinados jogos, o Flamengo pode querer mandar no Maracanã também. Então são duas coisas distintas. Uma coisa é, o Flamengo precisa cuidar da sua vida, do seu futuro, construir o seu estádio, explorar esse estádio como sua casa e como fonte de renda. Outra coisa é, o proprietário do Maracanã, o governo do estado do Rio, tem que sair da moita e resolver a questão. Qual é a questão fundamental? O Maracanã, seja do Flamengo, seja usado pelos 4 grandes do Rio, o Maracanã é um estádio que tem um proprietário, o governo do estado do Rio, ou seja, o povo do Rio de Janeiro. Esse proprietário, sem dinheiro para administrar o Maracanã, decidiu entregar a iniciativa privada e fez uma licitação. Essa licitação foi vencida pela Maracanã S.A., que é um consórcio que compunha Odebrecht e Eike Batista. Todo mundo que participou dessa licitação está preso. A empresa que tem a maior parte do controle dessa empresa nova Maracanã S.A., ela tem dificuldades financeiras gravíssimas. E ela não entende por que mudou a regra da licitação no meio do caminho, fazendo com que ela abrisse mão de pedaços do que foi licitado, como o Célio de Barros, como o Museu do Índio, como o Júlio Delamare, tudo aquilo que a gente sabe. Complexo. O complexo. Então, a partir daí, ela largou mão da administração do estádio, então ela não está cumprindo o que foi licitado. Ela não está cumprindo a parte dela do acordo. Pode até ter a razão dela, mas não está cumprindo a parte dela do acordo. E o proprietário não está tomando a decisão. Qual é a decisão? Ou você mantém a concessionária e cobra que ela faça tudo o que foi licitado, ou você faz uma nova licitação. Isso não vai ser decidido antes do final do governo do governador Pezão. Não vai. Isso vai ficar para 2019. Então, enquanto não se resolve, que precisa se resolver o Maracanã, o Flamengo tem que pensar no que vai ser seu futuro. É simples assim. E quando tiver seu estádio de 50 mil, se o Maracanã estiver resolvido, ele pode até querer fazer um jogo para 70 mil no Maracanã. Se o Maracanã, sem trocadilho, se o Maracanã ainda estiver de pé, né? Precisa estar de pé. E se o Flamengo não jogar e o Fluminense for no mesmo caminho e procurar outro estádio, como é que vai manter o Maracanã também? E um detalhe. Lógico, não é um problema do Flamengo. Quem ficou em segundo na licitação foi aquela francesa Lagardère. Que é brigada com o Flamengo. Mas aí é que está. Ela é que deveria ter assumido como reza o contrato. Quando sai o vencedor, e saíram os vencedores, como o PVC lembrou aqui mais uma vez, automaticamente os franceses tomariam conta do Maracanã. Mas também o que houve... Inclusive chegou a assinar, os primeiros contratos foram assinados na França, e aí a Lagardère também tirou o time de campo porque o processo era muito confuso. E porque havia insegurança jurídica. Ou seja, se o governo do estado... De não cumprir aquilo que estava no papel. Entregasse para o segundo colocado ou fizesse um processo de venda da Maracanã S.A. para a Lagardère, ninguém tinha segurança de que isso não seria derrubado por uma liminar na sequência. Exatamente. Bom, voltando a falar de Flamengo e Cruzeiro, pessoal, vem chamando a atenção nesses momentos, né, que antecedem a partida, o clima de cordialidade entre as diretorias de Flamengo e de Cruzeiro, entre as torcidas também. Se a gente comparar o que aconteceu antes de Flamengo e Botafogo, né, muita rivalidade além da área esportiva. E o que ilustra bem esse clima de amizade, essa imagem que a gente está vendo aí, os mascotes, né? Raposa e Urubu lá no Cristo Redentor, juntos. A delegação do Cruzeiro foi recepcionada por pessoal de marketing do Flamengo, tinha o mascote do Flamengo também fazendo a recepção no aeroporto. É uma amizade que já vem desde a década de 80 entre as torcidas, e isso aconteceu muito por causa da rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro. Exato. Naqueles jogos dos anos 80, e o Cruzeiro, logicamente, os torcedores do Cruzeiro começaram a simpatizar, a torcer para o Flamengo contra o Galo, e o do Vasco também fizeram amizade com o Galo para torcer contra o Flamengo, isso é normal entre torcedores. Mas aí nesse clima, as torcidas não têm nenhum histórico de briga, de confusão, e isso se expandiu para as diretorias também, um clima bacana.
O que deixaram claro os organizadores, né, do jogo, apesar desse histórico de amizade, não mudou nada, lógico, no sistema de segurança preparado para esse jogaço entre Flamengo e Cruzeiro. Lembrando, é o primeiro jogo da decisão amanhã, a partir de 9 horas da noite,